Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sumig Podcast. Estamos aqui novamente para abordar um assunto que é uma empresa de 2 soldadores pode ter uma célula de soldagem robotizada? E para isso hoje nós temos aqui conosco o Ivan Perini, que é responsável pela venda de produtos da Sumig no vendas externas. Temos aqui o Daniel Merlo, responsável pela venda de robótica no mercado nacional e uma parte do mercado externo. E aqui também como convidado o Fábio Pescador, que é o dono da empresa Espeto Sul, que é com quem a gente vai bater um papo sobre essa experiência da soldagem robotizada que o Fábio teve. A gente se conheceu faz algum tempo e foi bem legal. A experiência dele vai nos trazer essa experiência. Mas antes disso, o Fábio vai falar um pouco da Espeto Sul, o que faz, o que produz, qual que é o histórico da empresa, né? Então, Fábio, primeiramente obrigado aí pelo convite, o Daniel, o Perini. Hoje a Espeto Sul é uma empresa gaúcha, né, caxiense. Nós temos a empresa desde 2004 e o nome dela é Espeto Sul, mas ela começou como metalúrgica bimetal. Começamos como serralheria, migramos para metalúrgica, e como toda pequena empresa, às vezes ela tem uma dificuldade de ter tecnologia dentro da empresa e tal, e aí a gente teve que comprar uma máquina MIG, uma prensinha, uma guilhotina, né? E aí começou nesse mundo da metalúrgica, tentando se virar. E falando um pouco assim da nossa trajetória nesse tempo, a gente começou a fazer peça para linha ônibus, né? Naquela época, 2013, 12, 11 ali, a gente começou a ter bastante movimento, né? E até então que a gente começou, o pessoal sempre falava, vamos robotizar a empresa. Eu tinha lá 3 soldadores soldando com 3 alimentadores. Uma mesa, um soldado de um lado e um alimentador do outro. Para não perder tempo, né? Tinha que fazer uma produção diária de peça e para cumprir as entregas, né? E aí o que acontece? A gente começou a pensar, mas será que investimos ou não investimos? Foi onde é que a gente fez uma cotação aqui com o pessoal da Sumig, só que quando a gente olhou os números, para nós era fora da realidade. Mas hoje eu digo que não é fora da realidade, né? Porque é um investimento que, cara, vai te trazer muitos benefícios. Mas, continuando, o que acontece? A gente não veio fazer o investimento naquela época, né? E aí isso ficou. Tem e-mail do Robson, que era o vendedor, que nos atendeu naquela época. Tem até hoje o e-mail dele, o orçamento lá. E por questões do destino apareceu uma negociação para mim de um robô aí, onde é que a gente adquiriu o robô em 2020, né? Tiramos tudo aquele pensamento que nós tínhamos lá depois que foi instalado, depois que o técnico foi lá, entende? Deu treinamento, inclusive eu fui um cara que, eu sou meio de fábrica também, fiz o treinamento lá e digo assim, cara, eu falei até pro técnico, devia ter investido antes, porque vale a pena, porque vai te trazer outros benefícios. Tu vai evoluir a tua empresa, né? Tu vai trazer qualidade para as peças que tu vai fazer, porque hoje tu soldar à mão, além de desgastar muito o soldador, né? Operacional, é manual ali, né? E eu, como produzo algumas peças com muitas seriadas, né? É muito repetitivo, né? Então ajuda bastante, tendo um desenvolvimento, um gabarito, né? E aí a gente começou a investir no robô e cara, assim, o pessoal, até o soldador, né? Falando uma história, o soldador perdeu o emprego, né? Aí o meu encarregado, o Valdecir, que é meu soldador lá, disse, tá preocupado lá, que acho que vai perder o emprego com o robô. Eu disse, mas preocupado por quê? Ele vai operar o robô e daqui a pouco ser um programador. Sim. E hoje ele é operador e programador do robô. Legal. E aí e pensa o seguinte, assim, aí às vezes a gente começa a olhar para trás e diz assim, um cara que eu ensinei ele a soldar com máquina, um cara que não sabia nada. Eu ensinei ele a soldar com MIG convencional e hoje está sendo um operador. É um operador e um programador. Porque às vezes a gente acha, tem que ter um programador
e um operador. Sim. Eu pensava nisso, vou ter que ter um programador para fazer todos os programas, né? Porque o operador daqui a pouco é mais fácil, bota a peça, aperta o botão e vai e cuida. Não, vou ter que ter um programador. E ao contrário, hoje o mesmo cara que opera, ele programa. Ele programa, faz lá, entrou uma peça nova, ele faz o programa lá, entende? 2, 3 horinhas, tá afinado o programa. Claro, a gente dá umas correções, né, que isso é normal, mas, cara, depois vai embora. Então, assim, treinamento, que nem eu falei pra ele, cara, tem que treinar e tu vai ver que não tem mistério, né? Sim. Então, assim, um pouquinho aí da... Pô, legal, e a pessoa ali dá pra ver uma evolução tanto da empresa, né? Sim, como do profissional que era um soldador e agora opera e programa um robô, quer dizer, não é um bicho de 7 cabeças, o robô que é difícil de utilizar, né? Que às vezes o pessoal tem esse olhar, né? É que o que acontece, por isso assim, quanto mais tu mudar, eu falo assim, tem que mudar a chave, né? Eu tive um objetivo de, não, minha empresa não pode ficar com umas máquinas obsoletas, né? Porque senão o que corte, dobra, todo mundo vai oferecer, guilhotina, prensa, soldinha ali, todo mundo vai oferecer. Então a gente tem que daqui a pouco, para ir para outros patamares, mudar o nível, mudar a tecnologia da empresa também, entendeu? Então a gente vem buscando isso. A Espetosul hoje, o pessoal faz só espeto, a gente não faz só espetos, né? A gente faz outras peças. Então hoje o pessoal entra lá, nós temos corte a laser, dobra, robô de solda, guilhotina. Então é uma empresa, tu entra lá, uma empresa pequena, hoje nós estamos com 12 funcionários, mas sim, tem tecnologia embarcada lá dentro. Isso é bacana comentar que não é porque tem 12 pessoas na empresa que não pode ter tecnologia. Sim. Não tem como sobreviver uma empresa mesmo com mais funcionários sem ter tecnologia embarcada, porque a briga é grande com quem tem, né? Então, para disputar esse mercado, seja de interno como externo, né? Até quiser dar o depoimento do espeto que é vendido, o produto que é vendido até para o Japão, né? Hoje a Espetosul, além de fabricar alguns itens da linha ônibus e caminhões, algumas empresas que a gente fornece a terceirização, ela também é focada na linha de fabricação de espetos giratórios, o espeto giratório movido a pilha, né? Produto inovador no mercado e que veio para substituir as churrasqueiras rotativas, e tu pode estar fazendo no camping, na pescaria, na praia, pode levar o espeto, a tua maleta, nós temos uma maleta lá que comporta 5 espetos, pode estar levando para qualquer ambiente, né? E o interessante disso é que a gente começou a entrar nesse mercado do churrasco, ter mais um mercado para esse nicho de mercado, em 2015, né? Desenvolvemos uma churrasqueira, precisou do espeto, foi desenvolvido o espeto e o espeto se tornou um produto estrela da empresa. E aí começou a ganhar mercado, né? Nossa primeira exportação foi para o Chile, depois a gente já começou nos Estados Unidos, já exportamos para a Argentina, aí hoje estamos com um distribuidor na Nova Zelândia, Austrália, Canadá, para o Japão, que é algo que quando eu comecei a conversar fazer o Paulo, que é o nosso distribuidor lá, provavelmente ele vai ver daqui a pouco, eu vou escutar, vou mandar para ele, entrou em contato com nós, o pessoal me passou, comecei a negociar com ele, e assim, é um brasileiro que mora lá há muitos anos e achou fantástico o produto, que conheceu nos Estados Unidos, através do sobrinho, e quis começar a comercializar lá. Então, assim, hoje estamos em alguns países, né? E algo que a gente não prospectou, o pessoal entrou em contato, às vezes o pessoal, mas como? Não, o pessoal entrou em contato, a gente trabalha com mídias e tal, e um vai divulgando para um e para o outro. Então, o Espetosul hoje, além dos espetos, né? Está nessa caminhada aí. Temos alguns também distribuidores a nível Brasil aqui, rede de postos sim, a Van, algumas empresas desse já mercado. E tem e-commerce próprio, alguma coisa assim? Já tem e-commerce, nós temos e-commerce, que é uma baita ferramenta, né? Sim. Tem que ter, hoje a empresa que tem produto tem que ter e-commerce, não adianta ter só o site institucional. Entende? E aí a empresa vem crescendo, entende? Eu sempre digo assim, a gente tem o sonho de ser o Randon, né? Uma Randon da vida, né?
Mas o que acontece? Eu já tenho um pensamento assim, eu preciso ter uma empresa pequena, mas lucrativa e com tecnologia. E eu mudei essa mentalidade de ser uma empresa pequena com tecnologia, porque eu fui visitar uma empresa aqui de Caxias, uma empresa assim, 300 metros quadrados, o cara tem até matrizaria dentro. Até matrizaria dentro que ele faz as matrizes para ele. Organizada, limpa, nossa, assim, tu entra na empresa, tu chega a dar um choque, assim, de óleo. Então, assim, o cara tem tecnologia dentro. Eu disse, uma empresa pequena, puta, olha só, né? Às vezes parece que está muito longe, né? Tá longe, mas não é, aquilo, né? Naquele momento, nós estamos falando 10 anos atrás, tudo bem, era um outro mercado naquela época, então o valor impacta, muitas vezes, o número do valor do investimento, né? E como tu não desconhece aquilo, te dá medo, né? Porque empreender dá medo empreender, tem que ter uma segurança também, enxergar o mercado. Como o Brasil é alto e baixo, tu não sabe o que vai acontecer. Mas é legal que tu traz para nós que, vamos supor, se tu tivesse feito esse investimento 10 anos atrás, tivesse a segurança que tivesse hoje... Nossa, nós já estaria com 4, 5 robô, né? Entende? Isso é bacana ter essa visão, e até é bacana o pessoal que nos acompanha aqui entender, porque às vezes o pessoal, nós fizemos já uma pesquisa e perguntamos para as empresas se tinha como ter robô. Fizemos, por que você não tem robô de solda? E essa foi a pergunta, e as empresas citaram um investimento alto, tinha uma ideia totalmente diferente do que é o valor real hoje, a falta de profissional técnico para usar o produto, né? E aí a gente vê hoje, inclusive, as versões novas do robô já parecido com tablet, em português, mais fácil desse que tu tem ainda, então, porque nosso público às vezes é o soldador, muitas vezes é o soldador e vira o programador e operador do robô, né? Então, essa evolução do profissional também está junto com a tecnologia, que ela seja fácil de usar, cada vez mais, né? Então, esse depoimento de ter adquirido no passado não é um exemplo somente da Espetosul, é muito cliente que depois que compra diz assim, pô, me arrependo de não ter pensado nisso antes, e eu já tinha investido em máquinas mais caras antes ou mais avançadas do ponto de vista de custo mesmo, né? E achava que o robô é um bicho de 7 cabeças, né? Então até nosso objetivo aqui é desmistificar a robótica e saber e mostrar para as empresas que é o caminho, né? Não tem como ficar sem a tecnologia, mesmo não importa o tamanho da empresa. Sim, e o que é legal ali, que nem pegando o nosso caso aqui, tipo, tu modernizou, em 10 anos tu modernizou toda a tua forma de fabricação do teu produto, né? Não chegou a 10 anos, eu tive assim, em menos de 3 anos nós... Rápido esse... Falou da laser antes, tá? Já tá com a laser e... É investimento em 2020, corte lá laser e dobra, né? Porque tem que ter casal, né? E assim, hoje o pessoal, até ontem a gente teve uma reunião, a gente estava falando com o pessoal lá, nossos colaboradores, né, o pessoal um pouco mais de frente, que aí tem um vendedor que atende lá o pessoal que quer visitar a empresa para ver se tem estrutura para entregar, porque às vezes vão dar serviço lá, eles vão, mas será que vai conseguir me atender? Os caras vão visitar lá. Empresas grandes que tem lá 5, 6 máquinas aí que cortam, mandam o serviço para fora. Sim. Eu não vou falar o nome para não fazer uma propaganda, né? Mas aí eles vão lá quando os caras vão lá visitar, o pessoal mas já dá um baque assim, porque eles, pô, até robô de solda o pessoal tem, né? Tu faz. Então, tu vê. Então, aí que tô no caminho certo, tô investindo certo. Mas é aquela tem que mudar a chave, virar a chave, né? Tem que buscar a tecnologia. O parque né? fabril, ele dá uma segurança para o teu futuro cliente. Né? Isso aí. Impacta, ele te enxerga com outros olhos, digamos isso assim. Isso aí. Essa virada de chave é bacana trazer também, que nós estávamos falando antes sobre venda, né? Então, assim, eu acho que de pilares da empresa, o sucesso é a tecnologia, junto com o processo e desenvolvimento, que isso dá redução de custo, melhoria, qualidade. E o pilar de venda e marketing, seja digital, seja não digital, mas é a chave do sucesso. Tem que ter venda e marketing, não adianta investir também só... Então tem um vendedor que ele vai para a rua e vai vender. Sim. E aí se vender tem que estar preparado para atender. E se atender tem que atender bem. Tem que atender rápido,
atender com qualidade e com custo compatível. Para atingir tudo isso, é tecnologia e pessoa treinada. Não tem muita mágica, né? Essa semana nós recebemos um cliente aqui e eu fiz essa pergunta para ele. Quando tu comprou nossa célula do robô, quantos soldadores tu tinha? Ele pensou, eu imaginei que ele fosse falar uns 10, eu tinha uma máquina de solda só. Então o que aconteceu no caso dele? Além de ele ter todos esses pilares que o Tiburi estava comentando, aumento de qualidade, a dependência da mão de obra, ele gerou uma demanda maior. Então, com esse incremento de demanda que ele teve com a célula, ele conseguiu entrar em novos mercados. Sim. Então, isso fez ele crescer. Então, porque isso motiva ele a lançar novos produtos, atende, digamos assim, o cliente dele. Então, entra num ciclo virtuoso, né? Então, a célula robotizada, assim como outros equipamentos que tu põe, ele te gera essa condição, né? Isso aí. Até o Peri estava falando, está me lembrando uma situação, né? O que acontece? Antes a gente tinha soldadores, bancada de solda, alimentador e soldador. Aí o pessoal fazia lá, tinha um modelo de peça, levava uns 3 minutos para fazer 15 peças, Sim. Com 2 soldando. Hoje o robô faz em 1 minuto. Pra ter uma ideia, claro, a gente acertou o gabarito, tudo. Então, tu vê, tu ganha na produção, né? Aí tu é mais competitivo. Aí um cliente meu até disse, tá, mas agora, como é mais rápido, é mais barato. Eu disse, não, cara, eu tô te entregando com mais qualidade, né? Tu entende? Não é que vai ficar mais barato, daqui a pouco vai ficar o mesmo preço. Só que o que acontece? Eu não tô desgastando muito o soldador, porque, pensa o seguinte, tu trabalhar o dia inteiro na solda, soldando. Sim. Cara, chegando no final do dia, o esforço repetitivo, né? Tu entende? Então a gente eliminou, teoricamente, algumas peças a gente continua, né? Sim. Não viabiliza fazer, né? Mas aquelas que tem 200, 300, 400, 500 peças, cara, a gente mantém aquilo ali. E aí ele pensou que ia ser mais barato, que seria mais rápido. Só que eu disse assim, é o seguinte, eu tô com uma Ferrari, tem um custo essa Ferrari aqui, tu entendeu? Então assim, ela é mais rápida, mas eu não vou, daqui a pouco não vou aumentar porque eu tô com uma Ferrari. Vou te manter o mesmo preço, só que tu vai receber qualidade, agilidade, né? Às vezes ia demorar um pouco mais, porque tu pensa, de 3 minutos e pouco para cara, sim, em 2.000 peças dá uma diferença. E essa questão do valor, né? Como você falou, hoje você está exportando para o mundo inteiro. Então você aumentou a tua produtividade, então tu reduziu o teu custo. Sim. E essa redução de custo socializa para todos os teus clientes. Então, indiretamente, tu reduziu o teu preço quando tu deixou de, provavelmente, num reajuste, esse teu ganho de produtividade tu não colocou. Não repassa. Tu não repassa, quer dizer... Porque naquele momento também, quando você tem a tua produtividade baixa, tu tem um custo que tem que até administrar para poder vender. Então... e também fica blindado, caso esse cliente vá em outro concorrente teu, que o concorrente baixe o valor, tu tem condições de dar uma equiparada sem perder tanto para poder se manter competitivo, né? Então só que ele vai ter que ir num concorrente que tenha robô. Aí já começa, já não é tão fácil. Então é a lei do mercado, vai avançando, vai aumentando a escala, vai diminuindo os custos, cada vez mais fica volume, diminui preço, né? Mas a manter a qualidade, isso é um ponto que o próprio cliente vai pensar 2 vezes antes de te substituir por outro. Porque o cliente dele já está acostumado com o padrão. Outro detalhe no início aqui da conversa, o mercado hoje é globalizado. Então, se a Espeto Sul não tivesse essa competitividade, assim como ele está exportando para os outros países, o outro mercado também poderia vir para cá. Sim. Então, é importante, digamos assim, ter essa atualização, ter essa produtividade, porque senão o mercado... Se você não tiver atualizado, o teu concorrente interno e externo, ele pega teu mercado. Né? Não, e a empresa ela tem que evoluir, né?
mas que a gente às vezes tem que dar os passos adiante. Sim. Eu quero subir o degrau, tem que fazer outras negociações, evoluir a empresa, porque senão tu vai ficar 10 anos lá fabricando lá, Sim. soldando, que nem nós lá. Tinha peça, o modelo de peça ela é o mesmo modelo, só muda o tamanho. Fabricava em torno de 50 mil peças por mês. Então nós tinha prazo de entrega e é uma peça, não é tão fácil assim de fabricar, né? Porque dá muito processo. Ela tem que fazer 10 operações para sair a peça, entre corte, solda e tal. Né? Então a gente tinha que evoluir. E eu me lembro até que a gente pegava um soldador da Suspensis, aquele cara não dormia. Trabalhava de dia trabalhava no horário da Suspensis até acho que às 2, alguma coisa assim, um turno lá. Aí ia pra casa, quando era 7 horas, tava ali na empresa, trabalhava até umas 4, que ele pegava, acho que era umas 5. Sim. Era um turno assim, pra fazer um extra. Eu pagava por peça pra ele. Mas era um robô de solda também. Nossa. Só que é cansativo. Claro, não é o ano inteiro. O cara trabalhou uns 2 meses assim pra mim, entende? Mas tu pensa, eu tendo um robô naquela época, não que ia tirar o serviço do pessoal, sabe? Sim. Mas a gente ia ganhar na velocidade de entrega, né? Porque o que acontece? Aí tu tem, que nem a minha célula hoje, ela tem 4 estações de solda, né? Então eu ia ocupar 2 num turno, mais 2 no outro, né? E aí eu ia conseguir daqui a pouco com esse outro pessoal, daqui a pouco buscar outros trabalhos, Sim. né? Outros serviços que aí e daqui a pouco esse mesmo soldador que ia trabalhar no braçal naquele período, ele poderia operar o robô e não ter também um esforço tão grande, né? Sim, justamente. E então a gente sempre está enfatizando que novos empregos vêm se criando à medida que a tecnologia se introduz no mercado. Então o que importa é que as pessoas entendam que elas precisam evoluir como profissionais para poder operar essas tecnologias, porque tem bastante mercado. Seguidamente o pessoal nos procura pedindo operador, programador. Então assim, e a quantidade de soldadores está diminuindo, o pessoal não quer mais trabalhar nesse ofício. Isso já aconteceu na Europa, já aconteceu nos Estados Unidos, já está acontecendo em outros países, então está cada vez mais escassa essa mão de obra. E aí aqueles que se permanecem nisso, que continuam sendo soldador, vão invariavelmente aprender a programar e operar um robô, porque eles já conhecem a solda. Então, o que sobrar de soldador tradicional vai ser programador no futuro ou operador, né? E aí sim, não tem jeito, né? E principalmente a empresa, né? A empresa se atualizando, como você falou, ela vai gerar novos empregos, outras, digamos assim, outras atividades dentro da empresa. Talvez ali como soldador você não vai ter aquela função, mas em função da robotização ele vai gerar o emprego de montador, a pessoa do PCP, de vendedor. A empresa vai crescer, então vai gerar muito mais emprego. Se você tem uma visão, talvez, de manter muitas vezes, eu não vou atualizar para manter o trabalho do soldador. Mas se a empresa fazer isso, ela vai pôr em risco o trabalho do soldador e de todo mundo. E de todo mundo. E isso tem bastante estatística, que todos os países mais automatizados e robotizados do mundo é o que tem menor índice de desemprego, né? Então tem algum motivo isso acontecer. Então, porque o país vai melhorando a sua competitividade, vai trazendo mais trabalho e todo mundo vai melhorando o nível, né? Então é bacana que a Espeto tem essa visão e está levando a empresa já para um outro patamar nesses 3 anos de investimento. E aí isso é uma caminhada que não tem fim. Daqui a uns 5 anos, 6 anos, 10 anos, já tem outro modelo de laser mais rápida, robô mais rápido, processo mais rápido, integração desses equipamentos com outros robôs e assim vai, essa é a evolução tecnológica, né? Tu comentou, Fábio, ali no começo que tu faz os dispositivos pro robô, vocês fazem interno. Ah, legal. A gente, o que acontece, eu falo que eu gosto da fábrica, não que o cara trabalha direto, mas eu sempre vim do chão de fábrica, né? Participar dos processos. Antes de ser empresário, eu vim lá de baixo, né, de operador de máquinas e tal, e criei essa habilidade trabalhando numa empresa aí.
E aí hoje todo o desenvolvimento de novos produtos, de gabaritos, e por isso que eu fiz o treinamento. Até meu irmão disse, mas que tu quer fazer treinamento? Deixa... Cara, eu disse, não, eu gosto de fazer porque como é que eu vou dominar o negócio? Porque se eu deixar só na mão de, vamos supor, só do soldador, hoje ele trabalha comigo, né? Ele já trabalha há 10 anos comigo, o Valdecir. Mas daqui a pouco eu vou deixar na mão do outro, tu entende? Eu vou ter que começar tudo daqui a pouco de novo, né? Por exemplo. Então eu prefiro que passe daqui a pouco, que eu ajude a construir, para criar uma... que a gente hoje não tem um setor de criação lá, técnico para isso. Então, assim, eu ajudo a construir e o pessoal me auxilia, tu entende? Então, assim, todos os gabaritos a gente faz internamente, ou daqui a pouco, tem que mandar fazer em ferramentaria, a gente faz, né? Então... Sim. Não, e legal porque isso também ajuda nós, tabu, né? É um tabu também, né? De como fazer os dispositivos. Tu tem um robô lá, por exemplo, tem um robô lá, né? Só que o robô ele precisa de um gabarito de um dispositivo, né? Entendi. E aí para fixar as peças, né? E é legal porque fácil, não tem mistério. Isso que não precisa tu ir lá que nem vou lá fazer um mega ultra gabarito, depende da peça. Depende da peça, tem exigência, né? Mas às vezes depende da peça, tu consegue fazer em corte laser, usinar. Tu pode fazer, tu pode daqui a pouco contratar alguém, projetar ali, pedir, quero um projeto assim, e a empresa mesmo executa. A empresa, um exemplo, tudo bem, não tem um laser, mas tem um cara que presta serviço de laser. Agora que tu vai ter a laser, então vai te facilitar mais ainda fazer gabarito. Sim, até aqui, quando a gente faz a venda, assim, o cliente, se ele não tem a necessidade que a gente fabrica o dispositivo, nós damos esse treinamento, essa orientação, para mostrar que não é difícil fazer isso. Não é difícil. Quem é da área olha aquilo, diz, não, entendi, e já sai fazendo e já fica autônomo. E até a própria segurança de tu fazer o teu dispositivo, porque tu conhece teu produto, conhece os processos que é fabricado teu produto, e aí tu tem o nosso equipamento com o treinamento, por exemplo, que tu vai unir o dispositivo com o equipamento e tu vai conseguir a melhor performance, né? Porque daqui a um pouco tu pode montar a peça inclinada, 3, 4 peças sobre a mesa, né? Então isso é legal, não é? E esse é um outro ponto que acontece, né? Quando a empresa normalmente automatiza, ela pensa num volume de peças e num segundo momento ela já está fazendo um volume de peças muito maior, porque aquilo que ela imaginava que naquele primeiro momento ela não conseguiria automatizar, e no segundo momento, como ela já tem um conhecimento maior, já encontra outras soluções, ela já passa a soldar. A questão também de volume, né? Naquele primeiro momento ela vislumbra que precisava um volume maior, como já tem o conhecimento de fazer o dispositivo, ele já faz volumes menores, né? Até porque o robô ele propôs... É possível você fazer uma troca rápida do dispositivo, né? Então ele também já descobre isso, e tudo isso facilita para introduzir novas peças, né? E eu digo assim, eu acho que aquele robô que eu fiz uma aquisição de uma empresa, acho que ele já veio pronto para mim, aquele robô, vocês venderam, mas ele foi feito acho que para mim. Isso por causa do número de estações, você falou? Por causa do número de estações, né? E as mesas que tem em cima, porque hoje a nossa troca é muito rápida. Coloca um gabarito, desparafusa, coloca no outro lá, às vezes tem um gabarito aqui, um lá, tem 4 estações, né? Cada estação tem um gabarito, só puxa o programa e vai, né? Então, e até agora comentando aqui o que o Perino comentou, tinha uma peça que quando eu comprei lá, eu disse, como é que eu vou fazer essa peça? A gente chama de suporte cinto. Até vai para um cliente meu, ele injeta e vai para Marco Polo. E aí eu pensei, como é que eu vou soldar essa bucha que tem que fazer uma solda circular, né? Para fazer aquela peça, os gabaritos, meu Deus, vai ser um transtorno. Digo assim, comecei a desenvolver o gabarito, fizemos uma amostra primeiro e demos sorte que deu certo, né? Aí depois só tive uma orientação do técnico, a questão do giro, do circular aqui. Fizemos, replicamos o gabarito. Hoje eu acho que solda
15 ou 16 peças por vez. No mesmo gabarito. No mesmo gabarito. Aí ele fica numa estação, a porta número 2, e depois na porta número 3. Então o cara trocou aqui, vai pra próxima ali, até que o robô solda, o robô ainda fica esperando. Eu falo, não deixa ele te esperar aí. Né? Mas não por questão de, assim, só que terminou o ciclo, foi pro outro, né? E a gente fez 2 só, né? Sim. Fez 2. Sim. Mas isso aí nós produzimos o quê? 2.000 peças por lote. Nossa, então assim, às vezes, é por isso que eu digo, às vezes ajuda se tu tem um conhecimento, né? Não é algo fora do comum fazer gabarito, mas ter um pouco de expertise, com certeza facilita, né? Então... Sim, a gente sempre fala, né? Não tem o certo e o errado, né? Tem que se dedicar. Por exemplo, se tu tem cliente nosso que pega uma peça soldada do soldador e faz o gabarito, o dispositivo em cima da peça. Então ele vai lá, corta uma cantoneira, coloca um tubo, solda numa base, coloca um grampo, solda, e ele tem um resultado tão bom quanto um dispositivo todo usinado. Sim. Porque ele não precisa de um dispositivo usinado para fabricar aquela peça, o requisito não é tanto, sabe? E aí, claro, se tu for para uma peça automotiva que é uma produção em escala, sim, tu precisa de dimensional para encaixe e tudo mais, né? E ele também tem sucesso. E não tem um certo e não tem um errado, né? Se te atender e for simples, a gente sempre brinca, tem um cliente nosso que tem 8 robôs. E ele faz os dispositivos dele em casa, ele tem tecnologia na fábrica também, só que é simples. Então eu sempre costumo falar com a nossa engenharia, nós não precisamos reinventar a roda, né? A simplicidade ela é o auge da sofisticação. Então coisa simples, divide por operação e tu consegue ganhar produção. Tu imagina assim, eu penso, que nem um exemplo que eu dei aqui desse suporte assim, tu imagina tu fazer um gabarito, tudo usinado, tu vai gastar ali, vou dizer por baixo, uns 30, 40 mil reais fazer dois gabaritos, que tem que ter grampos e tal, dispositivo, tu fazer uma coisa muito... Tudo bem, para o matrizeiro, ok. Sim, né? Mas é para a empresa nós não gastamos assim, ó, 500 reais para fazer 2 gabaritos. Sim. Nós gastamos, entende? Sim, as horas ali é matéria. Então, assim, não tem. Usa expertise, né? Mas, claro, aliada com... Se tu tem a tecnologia ali também, né? Para te auxiliar. E muitas vezes também você tem um dispositivo do processo manual, fazendo algumas adaptações, também você consegue colocar no robô. Sim. Então tem muitos casos que é um dispositivo bem feito, e é uma peça, uma complexidade média, você consegue passar. Alguma alteração, algum acesso também é possível utilizar. Sim. A flexibilidade ela ajuda nesse quesito. Legal, bacana. Muito bem. Agora temos que adquirir outra. Mais tecnológico. E esse ponto, né, Fábio? Porque normalmente o primeiro, como você falou, você devia ter feito esse investimento até antes. Mas depois do primeiro, com todo o benefício que você enxergou e a tecnologia que desenvolveu, facilita para a decisão, né? Com certeza. E uma coisa que principalmente o nosso empresário gaúcho tem, ele é ousado, né? Então eu diria que também nesse momento que foi o início das empresas, ele tem que resgatar aquilo do início dele de ousadia. Porque isso muitas vezes é do ser humano, tá vendo? A gente perde aquela coisa que tinha aquele ímpeto. Então o empresário tem que sempre estar se reinventando. E a questão da tecnologia é isso, ele tem que acreditar que aquilo que vai dar a virada da empresa, ele tem que fazer, seja, digamos assim, para um processo de robotização ou para uma questão lá de um corte a plasma, um corte a laser, uma dobradeira, é importante fazer para ele se manter competitivo, né? Então ele tem que fazer. É que nem a gente vê, né? Nós estamos hoje, vai para um ano e meio de robô. Não, que eu digo de pandemia. Né? Pandemia. Tu vê muitas empresas ali chorando e tal, todas aquelas dificuldades. Mas eu sempre digo, a gente tem que fazer a lição de casa, né? Hoje, graças a Deus, assim, o trabalho tanto nosso, do pessoal de frente, como da nossa equipe lá, cara, foi o 2020 a gente fez investimentos aí estão mais crescendo. Algo que, claro que foi feito lá atrás, né? Mas olha, investimento em laser, dobradeira, tu entende? Então, assim, teve um crescimento nos últimos 3 anos, coisas que às vezes tu
Tem empresário que vai levar uma vida inteira Pra não vai fazer. conseguir fazer. E Mas- com o pé no chão, né? Não, Com o pé não no significa chão. que tu não fez de ser teu pé no chão, mas... Não, tudo com o pé no chão. Nós lá assim, ó, nós é aquela outra coisa, fazer uma coisa 100% correta, né, com o pé no chão, não, vou me aventurar lá pra... Não, vamos fazer a coisa. Tem que esperar? Vamos esperar, né? Por isso que eu digo assim, não deu negócio no primeiro orçamento. Sim. Sim. Cara, mas deu negócio no segundo, daqui a pouco não era o momento. Sim. Né? Claro, tem um arrependimento por trás, daqui a pouco teve, né? Mas daqui a pouco teve o momento certo, né? Então, Sim, também não adianta se atirar, ter um investimento alto, não conseguir sim, depois sim, vender sim. Depois e tem que depois se perder e desfazer, né? se desfazer Então, e é não adianta, um né? efeito pior, né? Sim, Muito bom, legal, bacana. Eu queria agradecer, Fábio, mais uma vez Eu agradeço. pelo bate-papo, foi bem Foi legal, né? E a gente está aí à disposição para quiser trazer outras novidades da Espeto Sul aí quando tiver um produto novo, né? E estamos aí para É interessante. para Eu que agradeço aí a conversar. oportunidade também. Tá certo. Tá bom então. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação aí. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.